Olá pessoal, concerto de final de semana. Aqui estou tentando na realidade desovar algumas coisas encalhadas aí, alguns concertos encalhados aí, passar os equipamentos adiante, tá? E isso aqui basicamente não é muito interessante, um teclado de computador, tipo teclado antigo dos anos 90, tá? Nesse caso aqui Dell, um teclado brancão, mas basicamente o que eu tenho aqui na realidade é um teclado funcionando, esse teclado está inteirinho, tá? E tenho mais dois aqui na realidade, que são os carinhas que vão ser consertados, estão dentro dessa caixa aqui. Problema basicamente é um dos problemas que mais afligia esse tipo de conector. Os teclados são tipo PS2 e os pininhos, alguns pininhos foram rebentados na inserção. Aí, esses pinos são muito frágeis, a possibilidade de rebentá-los é muito alta. Então, basicamente eu vou fazer essa troca aí nesses dois teclados que estão pifados e botar os bichinhos de volta para funcionar. Bom, tá aí o teclado, tá? Na realidade é um teclado típico de 101 teclas, padrão bem estilão IBM PCAT e estendido e tal. E basicamente é um teclado muito simples, tá? Não é um teclado muito padrão, típico da década de 90, com tecla chiclete, não é esses teclados mecânicos, como eles chamam e tal. Mas a diferença aqui é que esses teclados aqui, eles foram consertados e são provenientes da loja Computer Reset. Eu comentei sobre essa loja, uma loja aqui em Dallas gigantesca e tal. Eu já comentei alguns vídeos atrás sobre ela, tá? Depois você confere aí. E basicamente basicamente é um teclado comum, mas que eles tinham uma operação. Essa loja tinha uma operação de conserto de periféricos de maneira geral. Então, naturalmente, como aqui, esse é um teclado que tá bom, tá? Apesar de, curiosamente, eu não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, mas um dos problemas típicos desses teclados era a baixa qualidade do plástico, tá? Então você nota, por exemplo, eu não sei se vai dar para notar muito bem, mas a diferença entre as teclas aqui, a da coloração, da tonalidade do creme aqui nas teclas, é patente desse tipo de teclado. As teclas ficavam realmente com tonalidades muito diferentes entre si. Então isso era uma coisa que denotava a baixa qualidade do equipamento, né? O teclado em si é relativamente robusto, tá? Tá aqui os dados de placa do bichinho, né? AT101R, todos os três teclados são idênticos, tá? E aqui tá com umas marcas, curiosamente, você vai dar para ver muito bem, mas essas são as marcas do próprio cabo. Isso era muito comum. O cabo ficava aqui repousado aqui no equipamento e um plástico reagia com o outro, tá? Então o tipo de plásticos diferentes, eles se reagiam, eles se soldavam. Então é uma coisa muito típica desse tipo de coisa. Mas no cômputo geral o teclado está em muito bom estado e naturalmente esse daqui é o modelo que funciona, tá? Que ainda funciona e que tem o terminalzinho PS2 que vai me ajudar a fazer o mapeamento aqui. Esse terminalzinho PS2 está bom, está em excelente estado. Bom, o problema principal dos teclados que eu tenho aqui é que esse conector ele perdeu uns pinos, alguns pinos foram amassados, tá? O conector PS2. E quem faz esse tipo de reparo sabe muito bem o quão difícil é encontrar esse tipo de terminal aqui para comprar, o plug, tá? Eu achei na internet, o pessoal estava falando que era compatível com o PS2, o plug da Steren aqui, e até inclusive fala 8C Mini DIN Plug PS2, tá? Só que o detalhe é curioso, porque o Mini DIN PS2 tem 6 terminais mais o terra, mais o invólucro de terra. E esse conector tem 8 terminais mais o invólucro de terra. Então, mecanicamente, eles são incompatíveis. A curiosidade aqui é exatamente a seguinte. A disposição dos pinos, você consegue retirando um pino, depois eu mostro aí no diagrama um pouco, talvez eu consiga mostrar um pouco mais perto. Eu retirei um pino dos 8, tá? E os restantes pinos, mecanicamente, eles são compatíveis. Então eu consigo encaixar no terminalzinho do PS2 do computador. Então, efetivamente, fazendo esse cara aqui, mecanicamente compatível com esse outro cara aqui, porque realmente o PS2 em si é impossível de achar. Eu realmente procurei muito. Você acha normalmente o cabo inteiro, ou o periférico inteiro e tal, isso não me interessa muito. Então esse conector aqui, esse plug aqui, digamos assim, foi muito mais barato. Então, paciência. Então aí vamos fazer o seguinte, fazer o conserto dos outros dois teclados, tá? O principal desafio aqui é justamente mapear os fiozinhos
para os terminaizinhos corretos aqui, o que é uma das coisas mais complicadas desse negócio. O que é simples de fazer, mas obviamente tem que ser feito e a gente tem que sempre prestar muito boa atenção nisso daí. Enfim, vamos dar uma olhadinha lá. Bom, então aí no caso os dois pacientes, tá? E ainda com a ficha original de suporte e curiosamente aqui, bom, tem uma data aqui, 15 de novembro, mas não tem necessariamente o ano, então eu não tenho certeza quando que esses carinhas entraram para RMA lá na Computer Reset, mas ambos estão com Missing Pin, o pino perdido, e Broke Pin, pino quebrado. Então basicamente esse aqui é o problema do conector, tem alguma, não sei se vai dar muito bem para ver aí, não, mas no meio aqui tem um pouco de poeira, alguma porcaria aqui, mas um dos pinos realmente está quebrado, tá? E esse outro, idem, na mesma data, o mesmo problema do que o outro teclado, tá? E só que esses dois teclados, curiosamente, esses dois teclados estão em excelente estado físico, tá? Não tem descoloração nos pinos, nas teclas e tal, estão em excelente estado. Esse aqui está com um pouco de, está soltando um pouco essa mantinha aqui, mas o resto, esse visor aqui, mas o resto, de resto estão em excepcional estado, tá? Então até em melhor estado do que o outro. Bom, tá aí um dos teclados desmontados, tá em excepcional estado, tá? Limpeza, tá novinho, acho que o teclado realmente quebrou quase que na primeira inserção, não sei. E, bom, basicamente aqui é um teclado padrão, né? Padrão AT com controlador aqui, os 3 LEDzinhos, conexão para as teclas em si, e aqui a conexão para fora, tá aqui nesse cantinho. E essa conexão tem 4 fios codificados e mais um quinto que eu sei que é o Terra, tá? Bom, tá aí basicamente só explicando um pouco mais em detalhes o trabalho feito, né? Nesse caso aqui eu comecei o trabalho num dos teclados, tá? Esse outro já está com o terminal antigo e nesse caso aqui você nota a principal diferença entre os dois teclados é que esse aqui não tem o ferrite, né? Isso aqui é usado normalmente para suprimir potenciais interferências eletromagnéticas que passam por esse cabo e tal. O detalhe importante para mim é porque eu não queria realmente retirar o ferrite, porque isso dá muito trabalho, e eu não queria também cortar o cabo aqui, porque eu ia perder muito cabo, uma distância considerável aqui. Mas obviamente, antes de fazer tomar essa decisão, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver aqui qual era o comprimento, porque esse cabo, interessantemente, o plug estava mais ou menos nessa distância no cabo original, tá? Eu queria ter tirado uma foto, acabei não tirando. Mas esse cabo estava mais ou menos nessa distância. Então o que eu tive que fazer, na realidade, foi cortar com muito cuidado essas partes aqui do strain relief, né, do cabo, e cortar o cabo também com uma faquinha. Cortar o plug com uma faquinha, tá? Então o plug em si é essa parte aqui, essa parte metálica, tá? E essa parte metálica, na realidade, você vê que tem bastante silicone e tal, ela estava nessa ponta aqui. Só que, obviamente, toda essa parte plástica estava para trás. Então eu cortei, e quando você faz isso, você normalmente não quer usar um estilete, por exemplo, tá? Você quer usar alguma coisa que não tem muito, tem um pouco de fio, né? Mas não tem um fio muito aprofundado. Por quê? Porque você não quer destruir os condutores do cabo embaixo, né? Obviamente, quando você está lidando com essa parte do plug e tal, isso aqui não tem problema, porque eu ia jogar fora de qualquer maneira. Mas essa parte aqui você tem que usar uma coisa um pouquinho mais delicada e às vezes é muito difícil controlar quando você vai cortar com um estilete, porque você pode cortar tudo. Então, basicamente, você faz esse trabalho todo de corte, né? Bem delicado, e aí você chega no fio. Aí eu cheguei no fio, estava o conector aqui, cortei o conector fora, que não me interessa, né? Aí chega a parte de quê? De abrir o isolamento externo, tá? Então o isolamento externo também exige muito cuidado. Então se você pega um estilete, você corta, se você não tiver muito cuidado, você corta também o isolamento dos cabos interiores, tá? E basicamente a seção lateral do cabinho é essa aqui, tá? Tomara que esteja dando para ver bem na câmera. É uma seção com uma blindagenzinha, tá? E os 4 cabos, né? 4 cabos e mais malha, na realidade,
vem aqui dentro. Então você tem que cortar com muito cuidado, de novo, com alguma coisa que não é extremamente cortante. E você vai fazendo o corte aos pouquinhos, só verificando bem se por acaso você não vai cortar nada por dentro. Normalmente o que eu faço, eu pego o cabo e dobro ele e vou fazendo os cortes suaves ao longo da curva para ir abrindo, e aí a própria pressão mecânica, né, ao dobrar o isolamento, a própria pressão mecânica vai ajudando a abrir os cortes vai ajudando a cortar o resto do isolamento. Então isso ajuda pra caramba, tá? E obviamente, outro detalhe também, nada disso seria possível se eu não pegasse o conector, o isolante externo, ou o isolante original, e efetivamente medisse ele para ver se eu teria espaço suficiente. Então tem aqui o espaço suficiente para botar o conector interno e fazer as soldagens. Isso aqui é o terminalzinho de solda, né? A pontinha que vai para fora, digo, desse outro lado aqui. Então tem espaço suficiente para eu fazer a solda e pegar o conector e enfiar de volta para dentro. Então não vai ter problema. Então basicamente o conector vai ficar mais ou menos nessa distância aqui. O conector não, o plug, né? A parte de fora do plug. Então isso aqui, todas essas considerações são fundamentais para quando você está fazendo um serviço aparentemente simples desse, né? E a consideração final aqui é fazer como os cortezinhos desses pequenos fiapos aqui. Se você pega um alicate de corte comum, às vezes é muito fácil, você corta uma, corta duas, corta três vezes, e aí você acaba ficando sem fio aqui suficiente para fazer as soldagens. Então, nesse caso, eu realmente recomendo um alicate de corte de desencapador de boa qualidade, que aí você consegue realmente, se você com um alicate de precisão, você consegue realmente fazer o corte de maneira bem precisa, sem destruir muito a coisa original e sem perder muito do fio aqui, porque se você perde um fio, se você tem um fio de tamanho diferente, você tem que cortar todos eles e refazer todo o trabalho. Enfim, essas são basicamente as considerações. Aparentemente é um serviço simples, mas tem tantas considerações minúsculas que você tem que fazer justamente para poder evitar a frustração. E olha, isso aqui é resultado de muitas horas de frustração mesmo, de fazer besteira, de cortar fio errado, de cortar o isolamento do fio interno, enfim. Então são só apenas um conjunto aí de dicas importantes para evitar essa encrenca. Mais fundamental, a coisa mais importante, que eu já vi esquecendo, também muita frustração. Antes de soldar qualquer coisa, pega esse jaque e ponha ele. Não tem coisa mais frustrante do que você terminar um serviço de solda quando você vê o jaque está do lado de fora. Bom, aí está aqui o circo, né? Uma base sólida, com carinha, o nosso ator principal aqui, que é o conectorzinho, solidamente firme aqui, justamente para poder permitir soldagens rápidas, porque é fundamental você soldar isso de maneira relativamente rápida, para evitar que o plástico se derreta muito, tá? Usando uma solda aqui normal, né? Solda de chumbo mesmo, porque ela tem um ponto de fusão mais baixo. E o passo fundamental aqui também é estanhar as pontinhas dos fios. Você não pode estanhar botar muito estanho, porque senão o fiozinho não entra nos terminaizinhos. Então você tem que fazer um balanço aí. Outra coisa também fundamental, naturalmente, é que antes de fazer esse circo todo, você tem que fazer o mapeamento. Esqueci de mostrar antes, você tem que fazer um mapeamentozinho aqui dos terminais, né? E aí você posiciona os fiozinhos de acordo com o círculozinho de terminais. Fundamental. Detalhe também muito importante, causa muita frustração. Quando eu fiz a medida, você faz a medida do lado frontal do conector, né? Você está fazendo a medida do lado frontal do conector. Obviamente que quando você vai soldar na parte traseira. Então os terminais são espelhados. Então é fundamental também ter um diagrama espelhado, porque senão você começa a soldar na ordem dos terminais da frente, e aí você vê que a coisa toda está soldada errada. Então, são, de novo, pequenos detalhes, uma coisa muito simples, mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no sucesso dessas empreitadas.
Bom, tá aqui o trabalho, não foi o meu melhor trabalho, também não foi o meu pior, tá? Sempre podia melhorar uma solda ou outra, mas a criticalidade da temperatura aqui é complicada. Uma outra coisa que eu esqueci também de mencionar, um bom fluxo me ajudou bastante porque o terminal estava com uma certa corrosãozinha. Corrosão não, eu digo gordura normal, né? Então é bom sempre ter um fluxo aí. Um outro detalhe, então o último detalhe na realidade é a malha vai soldada nessa pecinha aqui, por dentro na realidade, e essa pecinha ela abraça aqui o conector, né, para fazer o terminal de terra, e tem uma outra peça aqui também, uma outra metade que abraça do lado inferior, tá? E além disso, essas peças são abraçadas por um par dessas pecinhas plásticas, né? E essas pecinhas plásticas, felizmente, elas já mordem o isolamento externo, então permitem que o cabo seja flexionado sem botar estresse mecânico na soldagem. Isso é fundamental. Eu estava debatendo se eu ia botar cola ou silicone dentro disso aqui, mas depois que eu vi como essas garrinhas pegam e mordem esse terminal, né, esse isolamento externo, eu acho que não vai ser necessário. E também sempre tem uma abraçadeirinha aqui para completar o serviço, mas essa abraçadeira eu já não tenho mais espaço interno para fazer isso, então eu vou deixar do jeito que está, essa abraçadeira não vai ser utilizada. Bom, tá aqui então, depois de estanhado, a parte do jack aqui. De novo eu botei um pouco de estanho não, de fluxo, só que você precisa também, muitas vezes nessas superfícies muito lisas, você precisa pegar uma coisa pontuda e escariar um pouco para aumentar a área de contato. Então você na realidade risca mesmo, pode riscar, tá? Principalmente que é interno, que não tem problema com estética, risca bem a área, ficar com bastante marcado, né? Justamente para poder a solda pegar bem melhor, tá? E aí você faz, e outra coisa também fundamental, você medir exatamente a distância aqui do conector, né? Da pontinha do conector, para não sobrar, né? Para não ficar com o conector de menos. E outra coisa também, quando você for fazer todos esses trabalhos nessas áreas grandes de solda, põe a temperatura do ferro lá em cima. Tá? Não tenha medo de ser feliz. Põe a temperatura do ferro lá em cima, que aí você vai conseguir um melhor contato. Bom, uma vez soldado, tá aqui, tá? Você tem que agora tomar muito cuidado com a parte mecânica para não botar um estresse excessivo nos terminaizinhos, tá? E fazer a montagem da melhor maneira possível, ok? Então, na realidade, basicamente agora é só, se caiu tudo certinho, se você fez os cortes todos certinhos, a coisa toda se encaixa bem, tá? Às vezes, se você tem um problema de distância e tal, ficou fora da distância, não sei o que lá, que não estava programado, aí não tem jeito. Aí você tem que voltar um pouco no trabalho e fazer a coisa toda, refazer a coisa toda, ou voltar ainda nos pontinhos aí que você precisa, né? Então aqui, olha, encaixa. Tomara que esteja dando para ver bem aí na câmera. Estou tentando fazer isso em tempo real. É super difícil fazer isso na câmera, tá? Não é muito fácil. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer a mordedura do jack aqui. Vem de um lado. Vem o outro jack do outro lado. O outro jack, né? A luva aqui do outro lado. E agora esse jack vem e aperta totalmente o conjunto, tá? Então tá aqui o nosso conectorzinho. Tá aqui o nosso conectorzinho PS2. Agora é só fechar o teclado e testar. Vamos lá. Bom, pessoal, mais um teclado recuperado aí, de função e tudo mais, tudo funcionando. É isso aí, pessoal. Isso aí, na realidade, é um vídeo longo, mas mostra bem, espero que tenha mostrado bem as complexidades e as dicas aí de fazer uma conexão, uma troca de conector aí relativamente complexa. É isso aí. Aquele abraço e até a próxima.